Ó, então, eu deixei esse desenho aqui lá no Canvas para vocês. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com torneamento. Vocês vão ver que torneamento é um negócio mais simples de fazer do que o fresamento no, no, no Fusion aqui, mesmo porque torneamento é naturalmente mais simples, né? Não tem uma variedade tão grande de operações assim quanto o fresamento. Mas tem umas coisas legais para a gente ver também. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso. Me ocorreu agora. No nosso planejamento, como é que tá? CNCB. A aula do 1 do 10 foi a aula passada, hoje é a aula do dia 8. Ó, semana que vem é feriado, é por isso que eu queria olhar. Semana que vem, na quinta-feira, exclusivamente é feriado. E na outra semana tem aula, depois tem mais um recesso para nós, porque esses vão estar em semana integrada. Depois a gente vai ter mais 3 aulas e a prova. Então, basicamente, a gente tem mais 4 aulas aqui até o final do curso. E daqui para frente, eu acho que o básico incluindo a aula de hoje, né, se a gente chegar até o final, o básico de Fusion 360 a gente já vai ter visto. Então a gente vai começar a entrar em algumas especificidades de algumas operações, como eu controlo melhor essa operação ou aquela operação, mas basicamente em termos de matéria a gente já está quase acabando aí. Beleza. Então, hoje eu separei essa peça aqui para a gente fazer juntos. É uma peça torneável, uma geometria bem simplesinha. Tá vendo? Ele tem um raio aqui, né? Ele tem um canto vivo aqui, que a gente vai ver as especificidades desse canto vivo. Temos um canal, tem um canal com rebaixo em ângulo aqui, outro raio aqui e um furo interno aqui. Eu esqueci de colocar as dimensões do furo no desenho, mas a gente vai fazer aqui, vocês vão ver que é bem simplesinho. Então, como que eu faço uma peça para tornear? Esse daqui é o primeiro processo. Se você vai fazer tudo no Fusion, se você não vai importar o CAD, você tem que fazer essa peça aqui de uma maneira específica no Fusion para ficar fácil de você tornear a sua peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um sketch aqui e qual que vai ser a estratégia? Hoje a gente não vai usar extrusão para fazer. Nas outras aulas todas a gente usava extrusão e tal, né? Essa peça aqui com extrusão até ela é mais difícil de fazer. Hoje a gente vai fazer o sketch e a gente vai criar um perfil de revolução. Sempre que a gente cria um sólido de revolução, o Fusion já entende lá na parte do CAM que você provavelmente vai usinar isso daí, então ele identifica muito mais facilmente todas as geometrias que você precisa, tá? Então vamos lá. Aqui no desenho a gente tem um diâmetro de 150 milímetros aqui. Então eu vou começar com uma reta de 75 milímetros aqui, ó. 75. Depois o comprimento dessa aresta aqui é de 45 milímetros. Os raios a gente faz depois, é mais fácil fazer depois. Então aqui 45, beleza? Depois esse diâmetro interno aqui é de 70. Né? Então o raio aqui seria 35, para 75 aqui são 40 de altura aqui, então eu tenho que baixar 40 aqui, baixando 40, depois andar 40 para a direita, 40 aqui, aí ó, esse raio interno aqui é 50, esse diâmetro interno aqui é 50 e o externo é 70. Então eu tenho uma diferença de 20 milímetros nos diâmetros, então eu tenho uma diferença de 10 milímetros nos raios. Então eu vou descer 10 milímetros aqui, depois esse canal tem 5 milímetros, vou subir 10 de novo, esse negocinho aqui às vezes fica atrapalhando. Aqui subir 10 de novo, vou andar
mais 5 para cá, descer 10 e 5 aqui, 5 para cá, sobe 10 e 5 aqui, aqui tem mais 10, aí eu tenho que descer aqui, ó, daqui só até o começo do furo aqui, então aqui são 20 milímetros no diâmetro, então são 10 milímetros no raio, tem que ser 10 milímetros no raio, certo? Ah não, tem mais aqui, é que eu não coloquei a dimensão do furo. Aqui são 10 daqui pra cá e mais 10 daqui pra cá, que eu não falei, então a gente tem que descer 20 aqui. 20. O furo vai até o centro dessa face aqui. Não sabia que ele fazia isso. Bem legal. A gente desce até aqui embaixo e volta para o começo aqui. Formamos o nosso primeiro sketch. Então o sketch ele tem que ter esse formato esquisito aqui, parece uma chave. Mas depois a gente vai fazer a revolução disso daqui em torno desse eixo vermelho aqui, ó, que é o eixo X para nós aqui, né? A gente vai fazer a revolução disso aqui. Só que antes de fazer a revolução, eu tenho que fazer os dois raios aqui, né? Um raio aqui e um raio aqui. Então eu pego essa ferramenta aqui, ó, que chama Fillet. Eu seleciono duas linhas. Ele vai me colocar um raio, a gente só coloca a medida. Aqui já está 10 milímetros, que é a medida desse raio. Deixei 10 milímetros. Esse raio aqui é 10 milímetros, né? Esse raiozinho aqui da ponta é um raio de 3 milímetros. Então a gente vai usar a mesma ferramenta. Clica aqui, clica aqui. Esse raio aqui a gente vai deixar com 3. Pronto. Beleza, eu vou dar um finish sketch aqui. Então basicamente a gente tem esse perfil aqui, que agora eu preciso fazer a revolução desse perfil em torno do eixo vermelho aqui. Como que eu faço isso? Tá vendo, ó? Aqui na parte de sólidos aqui, eu tenho extrusão e eu tenho revolução, tá vendo? Se você ver aqui, tem várias coisas que dá para criar, mas a gente tá aqui em Revolve aqui, ó. E olha só o desenho, ele tem um... Vamos ver se eu consigo, eu não consigo passar o mouse em cima do desenho que ele apaga. Mas ele tem um perfilzinho e ele vai dar a volta em torno de um eixo que você quiser que ele dê a volta aí. No nosso caso, a gente vai escolher o Revolve e eu preciso escolher um eixo, né? Então, aqui tá vendo, ele tá pedindo para que eu escolha um eixo. O eixo vai ser esse aqui daqui de baixo. Ah, não. Deixa eu ver aqui que ele quer que eu... Profile é esse perfil aqui. Agora sim. O eixo é o eixo X que eu quero. Eu vou escolher na peça, mas teria como a gente escolher fora da peça também. Ou pelo menos deveria ter como. Mas eu vou escolher aqui na peça porque a gente vai girar em torno dessa linha aqui mesmo. É só clicar na linha e ele já cria pra gente o nosso super perfil de revolução. E está desenhado o perfil aqui que a gente tinha feito e a peça também. Então aqui eu der um OK. Olha só que bacanoso. Nossa peça já está prontinha, sem fazer muita operação. É um sketch e uma revolução e pronto. Peças torneáveis deveriam ser, a maioria delas pelo menos, deveriam ser possíveis de se fazer assim, né? Então pense bem na hora de fazer uma peça que você quer tornear, porque fica muito fácil se você conseguir criar um perfil e fazer só a revolução desse perfil. Bom, agora que a peça está pronta, eu preciso tornear essa peça. E para tornear... Ups, deu uma porrada na câmera aqui. Para tornear, o que eu vou fazer? Primeiro, ó, tá vendo? Quando você está com essas ferramentas selecionadas aqui, ele não deixa você clicar em muita coisa. Então, eu vou dar um ESC aqui para deselecionar a ferramenta. Agora eu vou aqui em Design, Manufacture. Beleza. Agora a gente vai fazer um torneamento. Então, qual que é a diferença? Por enquanto, se eu fosse fresar, eu teria feito a mesma coisa, né? Faço um modelo, venho aqui Design, Manufacture e vamos embora. A diferença é que agora eu vou criar um setup. Então, eu vou dar um New Setup aqui. E tá vendo que ele tá entendendo que eu vou... Ele ainda tá entendendo que eu vou fresar isso aqui. Eu não vou fresar.
Então aqui na máquina, Ô, ô, professor, você não teria pode, que ir naquela aba turn ali? não, ainda não. Aqui é depois, não, não precisa. Você vai ver que não precisa. Depois ela vai ficar habilitada pra gente a hora que eu fechar o setup aqui. É, aqui, ó, a gente vem na escolher a máquina, né? Dentro das máquinas lá do seu Fusion, você vai ter um monte de máquinas, tal. A gente filtra aqui por capacidades, né? Então a gente tem torno. A gente vai escolher esse generic mill turn aqui. Então, esta máquina selecionada e olha só, pronto. Agora a gente tá apto a fazer o torneamento aqui. E beleza. Então tá aqui a nossa máquina. Eu vou diminuir isso aqui, vir para cá. E agora a gente tem que setar algumas coisas aqui, que o sistema de referência está todo doidão aqui e a posição da castanha também está todo esquisito. Então a gente vai ter que setar isso daqui. No tipo de operação aqui do setup, tá vendo? Ó, tá torneamento ou torneamento barra fresamento, né? Tem alguns tornos que tem mais alguns eixos para você fazer alguns tipos de fresamento também que ajuda. Esse aqui é um caso. O spindle vai ser o spindle primário. O spindle é aquela parte que rotaciona do torno, né? O spindle primário, deixa eu ver se ele mostra o desenho aqui. Aqui, ó. O spindle primário é esse da esquerda, que é o normal, e tem alguns tornos que tem uma castanha secundária. Aí não é o nosso caso, a gente vai usar só a primária mesmo. Beleza. Agora eu quero escolher o sistema de coordenadas que eu vou trabalhar. Então vamos dar uma rotação aqui. Ele já está quase onde eu quero. Ele está aqui atrás da peça, mas eu quero que o eixo Z fique apontando para a direita aqui. E eu quero o Y para cima. Então a gente consegue, só clicando nas setinhas aqui, a gente inverte o Z. O Z está para lá, só que ele foi lá para frente, tá vendo? O que a gente faz? Aqui está a orientação e aqui está a origem. A origem dele eu quero no Stockback. Aí ele vem para cá e eu quero o Y para cima. Vamos Y. Vamos Y. Vou dar uma rotação aqui. Às vezes ele não entende muito bem o que a gente quer. Mas se a gente for muito insistente, a gente consegue chegar lá. É só você virar pra cima, Y, não é difícil. Vamos setar isso aqui assim. Gente do céu. Vamos apanhar? Vamos. Eixo X. Pronto, ó. O Y pra cima. Caramba. Beleza. E aqui a gente tem algumas referências também que a gente precisa ver no setup. O setup é bem importante aqui nessa parte de torneamento. Uma delas é a distância de referência aqui. Ele pega, aqui no caso ele está referenciado como a frente do modelo, né, a frente do estoque aqui, e a distância de referência, a distância segura para ele é 125 milímetros para frente disso daqui. Não precisa ser tudo isso. Vou colocar uns 30 milímetros aqui só. E eu fechei o setup sem querer. Vamos lá editar de novo, tá aqui. O modelo já está selecionado aqui. Beleza? E aqui essa parte do chuck, ó, o chuck é a castanha. Então você tem que dar uma referência para ele da onde que está a sua castanha, da onde que termina a sua castanha. Acho que meu filho fez um gol, foi isso. Você tem que dar uma referência de onde que está a sua castanha. Então a referência que ele tem adotado aqui é a parte de trás do modelo
e a castanha está 10 milímetros para trás aqui. Aí vai depender muito do que você está fazendo, né? Vai depender muito de como que está a operação. Eu vou deixar zerado isso daqui por praticidade, mas vocês veem aí no setup de vocês o que é mais favorável. Você pode fazer, por exemplo, o seguinte, ó, quando eu vier aqui na parte da peça bruta, você pode escolher um cilindro de tamanho relativo aqui, né? E aí você consegue escolher o quanto que você quer de offset radial. Aqui tá com 1 milímetro radial. Eu acho até razoável, mas vai depender do que você está fazendo, né? Da peça que você tem disponível e do que você quer usinar. E você consegue dar uns offsets também aqui na frente do modelo ou atrás do modelo. Então, eu acho que o comum seria a gente fazer isso daqui, né? Dar um offset para trás. Assim. E a gente deixa o chuck aqui atrás e fica tudo certo. Na hora que eu voltar aqui, o chuck, a referência vai ser o final da peça bruta agora. E eu vou colocar um offset de 10 milímetros para frente. Só para a gente ter uma referência aqui de onde que está o chuck aqui. De onde que ele estaria. Então, como se a garra estivesse prendendo 10 milímetros do nosso material aqui. Não é muito realista ainda, mas só para a gente ter uma noção. Vamos. Aí. Então, beleza. A hora que você setou isso daqui e você setou também a sua peça, né, a sua peça bruta, as dimensões e tal, a gente já está pronto para fazer algumas operações. E na parte de torneamento, você percebe que a aba de torneamento ela já veio automática para cá, ó. Tá vendo? Ela já está selecionada automaticamente. Lembra que você tinha falado, William, da aba do milling aqui, ó? Se eu voltar para essa aba, essa aba de milling ela não tem muito a ver com setup, tá vendo? Se eu vou por turning, ela muda as operações e tal, mas essa parte do setup aqui, ela não muda com essa aba aqui. Então, ou ela é comum entre os dois, ou enfim, mas o programa meio que já entende que a gente vai fazer um torneamento. Entendi. Ô, professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Normalmente, por exemplo, é que agora eu tô associando com o Sinotrem. Mas, por exemplo, quando a gente faz programação de torno, normalmente ele sai no eixo XZ. Nesse Uhum. caso aqui, como o Y tá para cima, ele vai sair no XZ normal quando você programar, ou ele vai sair no plano YZ? Não, ele vai sair do jeito que está na programação aqui. Isso daqui, essa orientação dos eixos, que eixo que é o eixo de rotação do torno, vai depender de cada máquina, né? Esse programa aqui, provavelmente, se eu fosse exportar para o Sinotrem, daria errado, porque o X é o eixo aqui que fica, é o eixo que fica ao longo da peça aqui, né? A gente pode pegar e mudar isso também para ficar mais didático, quer ver? Vamos editar o setup aqui. Mas tá vendo? Ó? Aqui ele pede para você selecionar o eixo Z e o plano XY aqui. Provavelmente a referência que ele tem aqui é que a rotação vai ocorrer em torno do eixo Z. Mas isso deveria ter como a gente mexer. Quer ver? O eixo Z para ele é o eixo de rotação. Olha, eu nunca exportei código daqui para o Sinotrem, eu não sei agora. Eu achei que você tá vendo, ó? Ele adota o eixo Z como eixo de rotação. Eu não sei se ele faz essa rotação, né? Eu não sei se ele adota o eixo X como eixo de rotação antes de jogar para o Sinotrem ou não. Mas eu achei que, pelo menos eu imaginei que a gente conseguiria mudar isso daqui, mas aparentemente não, né? Aparentemente ele te dá opções aqui só para o eixo Z. Então, não sei responder a sua pergunta nesse momento, mas o que ele adota como eixo de rotação aqui é o eixo Z. Tá? Não sei se no Sinotrem é o eixo Z que fica na rotação aqui? Ou é o eixo X? E eu estou confundindo. Deixa eu dar uma olhada. Eu também não me lembro. Se for o eixo Z, o eixo de rotação, é mais fácil, é só a gente subir o X.
que em todo caso é bem prático de fazer. Acho que eu já vou fazer já. É o Z que é o de rotação. É Tá o Z certo. que é de rotação, né? Então, Isso, beleza. o X tá pra cima. Não, mas Então, eu só perguntei por curiosidade mesmo, porque eu não sabia. não, tranquilo. Aqui, na verdade, eu vou deixar o X assim, porque provavelmente ele vai usinar assim. Mas eu queria muito que esse X fosse pra cima. Vamos ver se a gente consegue. X. Flip X. Não. Agora ele só permite eu dar o flip no Y aqui, tá vendo? O X foi pra cima. Maravilhoso. Beleza. Esse negócio não é muito prático de mexer. Bom, então as nossas referências estão assim agora. X pra cima. Vou dar um OK aqui. E deixa eu ver se eu deixei. Se eu não deixei. Não deixei espaço aqui na frente. Isso aqui foi outra coisa que faltou. Vamos deixar um espacinho na frente pra gente já começar fazendo um faceamento aqui. Quer ver? Edit. O estoque aqui. Frontside, vamos deixar 3 milímetros aqui. Pronto. Agora sim. Então a primeira operação que a gente vai fazer vai ser um faceamento, né? Para a gente tirar esse excesso de material que eu acabei de colocar propositalmente aqui, mas que normalmente o que acontece, né? Você nunca usina do zero aqui, a menos que esteja muito bem acabado, mas normalmente isso aqui é cortado numa serra e o acabamento é bem ruim, né? Então você tem que dar uma usinadinha para ficar bonitinho aqui. E o faceamento é bem tranquilo, ó. Se a gente vier, deixa eu tirar isso aqui. Se a gente vier aqui nas opções de torneamento, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é o faceamento. Vocês vão ver que é realmente fácil fazer as operações de torno aqui. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou ter que selecionar é a ferramenta. Aí a gente vem aqui em ferramenta de torneamento, né? Turning. E aqui no tipo, você pode selecionar ferramentas de 4 tipos diferentes, né? Você tem torneamento geral, torneamento para fazer furo, torneamento para fazer canal e torneamento para fazer rosca, né? O que a gente vai fazer aqui é o geral. Então a gente vai escolher e a gente tem pouquíssimas ferramentas aqui para brincar, né? E vocês veem que tem algumas ferramentas aqui, por exemplo, essa TNMT aqui, ela é uma ferramenta neutra, tá vendo? Ela tem essa ponta aqui que vai para os dois lados. A gente tem algumas outras ferramentas aqui, a gente tem uma de raio grande, que é essa CNMT, o raio do nariz dela que é de 0,8 milímetros, e a gente tem essa VNMT, que o raio dela é de 0,2 milímetros. Essas duas, elas têm a opção left hand e right hand, né? Então, se você pegar a left hand, ela tem essa cara aqui, e se você pegar a right hand, ela tem essa cara aqui. De cabeça eu não me lembro qual é que foi que eu usei agora, então eu vou selecionar uma para ver o que acontece. Mas quando a gente seleciona, o legal é que ele já desenha a ferramenta aqui, tá vendo? Se você vier aqui, ó, e é essa mesmo que a gente queria. O professor está bebaço, aqui. Então é essa operação que ela vai fazer. Já tá. Você vê que ele já até entendeu o que a gente quer fazer. Ó. Ele vai aproximar a ferramenta e fazer um faceamento aqui e voltar, né? A gente tem algumas opções aqui. Vamos olhar isso aqui. De assim, que é mais bacana. Como se a gente estivesse olhando o torno meio por cima. Aqui. Então a gente tem algumas opções aqui, ó. A primeira opção que a gente vai olhar aqui, e isso é interessante, olha só, na parte de geometria, pelo menos, tira a ferramenta aqui. Na parte de geometria, a gente não precisa selecionar muita coisa. Por ser um sólido de revolução, ele já entende que o faceamento é algo que eu vou fazer nessa primeira parte aqui e eu vou terminar no modelo. Então aqui na geometria eu não preciso mexer em nada. Mas aqui nos raios, olha só que interessante. Se a gente pegar aqui, ó, puxa
puxar isso aqui mais para baixo. Eu tenho alguns raios aqui. Então você tem um raio de retração, folga, o raio interno aqui. O raio interno do faceamento é 0, porque ele vai facear aqui realmente até chegar no 0 e voltar. E o raio externo aqui, ele vai ser o raio da nossa peça bruta. Depois a gente tem o envelope da peça, que é o retract aqui. E para cima do retract a gente pode realizar as nossas movimentações de maneira rápida. Então, o que a gente vai fazer? Eu ainda posso selecionar os passes aqui. Lembra que eu tenho 3 milímetros para tirar aqui na frente? E ele está arrancando esses 3 milímetros numa só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar múltiplos passes aqui. Vou usar passes de 1 milímetro aqui. E aqui, como essa ferramenta ela é uma ferramenta que permite acabamento também, a gente pode até fazer passes de acabamento já. Então você pode escolher aqui Finishing Passes aqui, e a gente tem uma opção aqui que é Repeat Finishing Pass, passar 2 vezes. É engraçado, porque tem outras ferramentas de acabamento que a gente vai ver ainda hoje, que ele oferece essa opção de Repeat Finishing Pass aqui, mas com outro nome que chama Spring Pass, né? E qual que é a diferença? Quando você está fazendo a usinagem, se você está removendo bastante material, você vai ter uma deflexão maior da sua ferramenta. Você vai ter uma precisão um pouco menor. Se você repetir esse passo, agora tirando menos material, a sua deflexão vai ser menor e você vai ter um pouco mais de precisão. É a mesma coisa, ele só dá nomes diferentes para a mesma coisa, mas é fazer o passo de acabamento 2 vezes aqui. Então vou dar um OK aqui. E olha só como é que fica o nosso desenho. Ele já está todo doidão aqui. Vamos pegar um cantinho aqui para a gente ver o que está acontecendo. Olha só, ele vai dar os passes aqui. E a gente consegue até simular isso daqui. Vamos ver se eu consigo uma rotação minimamente decente nessa peça aqui para vocês verem. Isso. Aqui, para lá. Vixe, tô bebaço. Algo assim, só pra gente ver. E já dá pra simular, né? Então, simular é a parte mais fácil, né? Simulate aqui. Só dá um playzinho. Ele vai fazer o faceamento lá. Belezura. E ó, o passe... Vocês viram que ele repetiu o passe de acabamento lá? Ele já repete sozinho aqui, ó. Prontinho. Então, nossa primeira parte está feita. A segunda parte que a gente vai fazer agora é a parte que vai extrair mais material da peça. É uma das partes mais interessantes. Vamos dar uma olhada. Essa vista aqui é boa. Fechar a simulação. Agora eu vou fazer esse perfil todo aqui, ó. Daqui para cá, menos esses canais aqui. Esses canais eu não vou fazer agora. Mas esse perfil externo aqui a gente vai fazer todo. Então a gente vai desbastar bastante material aqui, ó. Como que eu faço isso? Eu faço isso com esse Turning Profile Roughing. Roughing é você fazer as passadas brutas, né? Você não fazer acabamento. Então, eu vou fazer a passada bruta. Eu posso até escolher a mesma ferramenta aqui, não tem problema. E aqui tem uma coisa interessante que eu já quero mostrar para vocês. Aqui você consegue escolher se você vai usar o apoio final lá. A gente não vai usar. O modo de torneamento é um torneamento externo. E aqui você consegue escolher a orientação da ferramenta. Olha, eu vou mexer nesse ângulo de orientação e vocês vão ver a ferramenta inclinando lá. Aqui com certeza vai ter uma colisão, porque a ferramenta de corte está mais alta do que a face aqui que quebra o cavaco, né? Então ela já fica vermelhinha. Mas a gente consegue brincar com essa orientação aqui, né? E aí, lembra que... Não, acho que não foi com vocês, mas vocês devem ter visto isso com outro professor lá na disciplina ou em usinagem ou em tecnologia mecânica, que a gente tinha os ângulos alfa, beta e gama aqui. Você tinha um ângulo de ataque, ângulo de saída e ângulo da ferramenta. E essa é uma maneira de você variar esses ângulos aí. É lógico que o ângulo de cunha, que é o ângulo da ferramenta, que você não muda, mas os outros ângulos você consegue mexer aqui. E beleza. Pode falar.
Não, eu só ia falar que a gente tá vendo. A gente viu isso em processo C agora. Ah, legal. Bacana. Essa parte de geometria de ferramenta tem vários ângulos e é bem complexo, assim, de mexer, mas se você domina isso e quer mexer nisso aqui a nível de programação de código G, dá para mexer. É, Aí, beleza. Então a gente consegue mexer na orientação da ferramenta, se a gente quiser. Aqui tem as velocidades e tal, que a gente não vai mexer. Na parte de geometria, eu consigo. Eu também não preciso mexer muita coisa aqui, já tá. Porque é um sólido de revolução. Ele só precisa saber onde é que é o começo e onde é que é o final da peça, né? E ele já setou como model front, model back aqui, tudo com offset de zero. Então, tudo que tem entre essa linha laranja e essa linha, sei lá que cor é isso, um verde amarelado, amarelo esverdeado, sei lá, ele vai fazer tudo que tem aqui no meio, em termos de perfil. Em termos dos raios aqui, ó, o raio interno continua sendo zero, o raio externo continua sendo o raio da nossa peça bruta, e beleza. Aí eu consigo dar uma olhada nos passes aqui que a ferramenta vai fazer. Então, tem algumas coisas aqui que a gente quer ver. Eu vou fazer um primeiro processo do jeito que está aqui, só para vocês verem um detalhe, e depois a gente vai mudar esse detalhe. A única coisa que eu quero mexer aqui, ó, essa aqui é a máxima profundidade de corte aqui, que é justamente para os passes. Ele já sabe que ele vai fazer um monte de passes, né? Não vai arrancar tudo numa só. Vamos deixar com 1,5 mm aqui para fazer um pouco menos de passes aqui. Ele vai deixar 1/10, né? Para depois a gente poder fazer o acabamento. E eu vou dar o OK. Aqui ele vai gerar a, a trajetória da ferramenta. Beleza, ele gerou aqui a trajetória, uma trajetória bacana. Mas olha só, e repara que aqui atrás ele não cortou porque aqui tem aqui atrás tem a nossa garra, né, a nossa castanha, então ele não vai fazer. Mas aqui ele faz uma geometria toda dele e tal, bonitona. Vocês veem que o acabamento não fica 100%, tá vendo? Tem umas imperfeições aqui por causa dos passos, depois a gente vai mexer nisso. Mas o detalhe que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. Aqui no começo, aqui, ó, que a gente tem os canais, ele começou a entrar nos canais aqui porque ele achou que dava para entrar, né? Ele achou que dava para ajudar. Mas a gente não quer que ele entre aqui porque não faz sentido. Depois a gente vai usar uma ferramenta de canal só para entrar aqui. Então não faz sentido dar essa passada agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu profile roughing aqui. Vou dar um edit aqui. E nas passadas, a gente tem nessa parte de grooving aqui, ó, que você pode colocar aqui, você pode permitir groovings axiais, que são os canais, né? Então canais axiais, que a gente nem tem. Na verdade teria aqui na frente, mas a gente já não vai fazer. Radiais, axiais e radiais, ou não permitir o grooving, né? Não permitir canais. Eu vou mandar ele não permitir aqui, e vou dar um OK. E aí ele gera, olha só. E aí ele não faz aquela entrada aqui, ó. Aí fica bem mais rápido e fica fica uma usinagem mais limpa, né? Quer ver? Se a gente até a gente consegue olhar aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar para vocês outro dia. Se eu clicar com o botão direito na minha operação aqui, eu consigo ver aqui, quer ver? Ó? Machine in Time. Então ele mostra, ó, isso aqui vai demorar 1 minuto e 7 segundos para fazer. Tem tempo de troca de ferramenta, tá? Maravilhoso, né? Imagina fazer isso aqui na mão lá no Sinotrem, é de chorar. Mas se eu fizer com aqueles groovings lá, vocês vão ver que vai gerar uns segundinhos a mais aí, né? Aqui nas passadas. Permitir groovings radiais. Ok. Shublau, aqui tá com os grooves radiais aqui. E se a gente dar uma olhada no Machine Time agora, mudou muita coisa. As passadas aqui são muito rápidas. Mas tenha em mente que isso daqui pode aumentar. Porque tem muito detalhe aqui. Aqui ele até não está entrando tanto, mas normalmente tem muito detalhe.
Vamos voltar para o nosso sem o grooving lá. Ok. E cá está. Então aqui a gente já consegue, inclusive, simular isso aqui. Ah, e aqui na parte... Eu não sei se... Na verdade, eu vi que o meu Fusion atualizou esses dias. Eu não sei se foi atualização ou se é a parte de torneamento que é melhor programada. Mas se você simular a partir daqui agora, ele já simula com as operações anteriores feitas. Olha que bonitinho. Se você olhar aqui, vamos dar uma rotaçãozinha de leve aqui. Ó, o faceamento aqui já está feito, também tem as arestas aqui do modelo. E agora a gente consegue fazer esse desbaste aqui, né? Então, aqui, vou acelerar um pouco. O processo. Agora sim, ficou bom. Então ele vai desbastando, tudo bonitinho. Até aqui sem fazer aquela porcaria que ele estava fazendo aqui. Beleza. Agora, vamos fechar isso aqui. Então agora a gente já tem uma superfície... A gente já tem uma superfície que não está acabada, mas que está perto das dimensões que a gente quer. Agora a gente precisa fazer os canais aqui, né? E como que eu faço os canais? Eu vou ter que utilizar essa ferramenta aqui, ó. Turning Groove. Tá vendo? Para a gente poder fazer os canais. Então, vou usar essa ferramenta. De novo, a gente não precisa selecionar a geometria. É um negócio interessante como é que funciona a parte de torneamento aqui, que ele já reconhece. Quando você faz um sólido de revolução, ele já reconhece bem o que você quer fazer. Então, eu preciso selecionar a ferramenta aqui. De novo, eu vou aqui em Turning. E a gente vai selecionar uma ferramenta de Grooving agora, que é de fazer canais. Essa ferramenta aqui, que o raio é 0 milímetros, ela não funcionou muito bem comigo, tá? Aí a gente tem uma ferramenta aqui que é ID Grooving e uma ferramenta que é OD Grooving. A ID aqui é de Internal Diameter, né? Então eu vou fazer um canal aqui num diâmetro interno e a OD é num diâmetro externo, que é o que a gente vai querer fazer aqui. Então eu vou escolher essa OD aqui. Beleza, se a gente olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nesse troço, não consigo. Bom, mas enfim, a geometria da ferramenta, ela tem um raio bem pequenininho aqui no nariz da ferramenta. Vou selecionar a ferramenta. E aí, ó, agora a gente consegue ver o raio aqui. Tá vendo? Ela tem um raio de 0,8 milímetros. E agora eu quero fazer esses grooves aqui, ó. Se eu selecionar do jeito que tá, você quer ver uma coisa? Vamos deixar tudo do jeito que tá aqui, ó. Geometria eu não vou mexer em nada. O estoque, aqui até o front mode tá como stock front. Eu posso deixar aqui como model front pelo menos. Stock back aqui. Os raios vou deixar como tá, as passadas vou deixar como tá, tudo vou dar um ok. Dá uma olhada. Ele entende que toda essa área aqui vai ter que fazer o grooving. E na verdade não é, a gente já usinou isso daqui, né? Então como que eu faço para fazer o grooving só desses caras aqui de baixo, ó? Eu vou editar isso aqui. E aí é só eu mexer nos raios aqui, tá vendo? Tem essa abinha aqui, essa radii aqui, né? Até vou fazer um comentário, não sei se todo mundo sabe, mas em inglês, quando a gente tem uma palavra que termina com o S, que é o caso do raio, né? Que é radius, então o plural você troca o S por I, né? Por isso que fica radii, né? Então isso aqui, radii, são raios, né? Você tem outras coisas, tipo cactus, e aí o plural de cactus é cacti. Enfim, você troca o S pelo I.
E aqui a diferença é que tinha um izinho antes, por isso que fica 2 is, tá? Mas um oferecimento cultura inglesa no meio da aula. Voltando aqui, eu vou nessa aba radii aqui e a pronúncia é radii mesmo. E o que eu vou fazer é que eu vou mexer nesse raio externo aqui, tá vendo? Tem esse alter aqui que é 76, o nosso raio externo aqui era 50. Então eu vou pegar esse alter radius aqui, ó. E aí a gente pode até escolher como vamos pegar como referência o inner radius aqui, ó. E aí a gente dá um offset de 25 milímetros aqui. Não foi? Acho que é 35, acho que é 70 o externo ali, né? 70 milímetros. Eita, João. 50 então. Não me lembro quanto que era. Mas você pode ir aproximando da sua peça aqui quanto você achar conveniente. Aqui pra nós vai ser isso aqui, ó. 35 milímetros, né? Que era 70 de diâmetro aqui. A gente tá falando em raio. Dei uma semi-bugada sem querer aqui. Então, ó, isso daqui, vamos deixar 36 só por causa do seguinte. Não, vamos deixar 35 mesmo. Eu ia falar por causa do acabamento, mas se deixar 36 ele vai querer mexer aqui fora. E eu vou dar um OK aqui. E olha só que bacanoso. Agora ele vai fazer só esses 2 canais aqui, ó. Do jeito que a gente queria. Vai ficar esse raiozinho aqui por causa do raio da ferramenta, né? A gente fica limitado pelo raio da ferramenta. Aqui também fica limitado pelo raio da ferramenta. Aqui em cima não, né? Mas aqui a gente fica limitado pelo raio da ferramenta. Então, beleza. Tá pronto. Eu consigo agora... Não, mexer aqui, caramba. Eu consigo agora simular isso daqui também. E ó, repara que a gente já simula com as outras operações feitas, que é muito bom. E aí ele vai fazer aqui e alisa. Muito show, né? A estratégia dele, ó. E a gente consegue até olhar aqui no... Se eu não me engano, ele tem uma parte de acabamento aqui que eu acabei... Ó, você pode repetir o passo de acabamento de novo, tal. Deixa eu ver. Essa parte de linking aqui é para você melhorar o processo nos movimentos que não são de corte, né? Então, você pode mexer nas distâncias, nas velocidades aqui, como que ele entra, ângulo de entrada, tal. Aqui é processo mais refinado, né? Mas dá para fazer. Então, beleza. Essa parte aqui já está feita. A gente já tem os canais aqui. Uma coisa que a gente podia ter feito antes era o acabamento externo dessa superfície aqui, né? Então, eu vou clicar aqui e eu vou fazer um Turn Profile Finishing aqui, ó. Eu quero que essa ferramenta... Eu quero que essa aqui venha para... Eu quero que isso aqui venha para cá. Isso, para cá. E não era isso que eu queria. Vamos aqui, ó. Profile Finishing tá aqui. Eu vou dar um OK aqui em qualquer coisa que ele fizer. Depois a gente vê o que é. E eu quero jogar esse cara pra cá. Isso. Beleza, agora a gente mexe nele. Então aqui, ó, para fazer esse acabamento aqui, por que eu vou fazer ele antes de fazer esse grooving aqui, ó? Para ele poder passar liso aqui. É mais fácil fazer isso do que ficar pulando depois, né?
Então aqui já está tudo certinho. Parte de geometria começa aqui, termina aqui, beleza? Os raios são esses mesmo, tá certo também. Passados, tá vendo aqui que eu falei para vocês, ó? Aqui é o tal do Spring Pass aqui, ó. Make Sharp Corners são os ângulos retos, quando a gente tem ângulos retos, por exemplo, aqui assim. Aqui não vai ser o caso porque ainda não vai ter usinado aqui, né? Mas quando a gente tem ângulos retos, ele procura fazer o ângulo mais agudo possível. Aqui vai ser o caso. Só a ferramenta, que a gente tem que escolher uma ferramenta melhor de acabamento, né? Então a gente vai aqui em Turning, General, e eu vou escolher essa ferramenta aqui que o nariz dela tem um raio de 0,2. Uma ferramenta de mão direita. Seleciono. Agora sim, ó. Tem um baita acabamento na peça aqui agora. E o restante acho que tá tudo certo. Tá, de novo, essa ferramenta aqui também você consegue mexer na orientação dela. E essa daqui, vamos para trás. Aqui dá pra você fazer com um ângulo bem agudo, se você quiser, para ter um acabamento mais bacana. Vou deixar ela com 25 graus aqui. Ok. E aqui faltou, olha só. Vamos editar de novo. A gente não quer o grooving aqui, ó. É isso que ela vai fazer. E ele dá um warningzinho aqui, ó. Que o lead out dele, que é a saída da ferramenta, ele foi modificado devido ao remaining stock aqui, ó, aquela parte que a gente não usinou, que a gente não fez a usinagem mais grossa dele, né? Mas beleza, não tem problema. Só até acho que se eu mexer aqui, ó, na geometria, em vez de colocar aqui, já tá no model back aqui. Já tá no model back, vamos deixar assim mesmo. A gente pode dar um offset, acho que o nosso offset era de 10 mm aqui, né? Não me lembro agora. Não, mas tudo bem, deixa assim mesmo. Esse warning não vai fazer nada importante. Então vamos fazer a simulação desde o começo lá. Aqui, vamos fazer primeiro o faceamento, depois o desbaste bruto, o desbaste, esqueci o nome disso, mas não é acabamento, né? É desbaste bruto mesmo. Aí o acabamento, agora ficou bonito. Faz os grooves, beleza. Agora faltou só a gente fazer aquele furo aqui no meio. Esse furo ele é enroladinho de fazer. Não que ele seja difícil, mas o diâmetro dele é pequeno, então as ferramentas elas ficam meio apertadas, né? Vamos fechar aqui. Então beleza, para fazer o furo agora, é melhor a gente pegar uma vista mais favorável, pelo menos assim. A gente tem um furo aqui que a gente quer fazer. E esse furo, a gente consegue vir aqui em Drilling. Ó, na parte de torneamento não vai ter furo para fazer, tá vendo? Tem faceamento, tem o desbaste bruto, desbaste de acabamento, tem os grooves. Tem esse turning single groove também, que é uma estratégia que você pode usar. A gente poderia usar para fazer, por exemplo, esse cantinho aqui, ó. Ele só desceria a ferramenta aqui e faria esse cantinho aqui. A gente não quer muito isso, mas se fosse necessário, e é bem fácil de usar, parecido com o groove aqui. Depois a gente tem a parte de torneamento de rosca, torneamento de chanfros, também a gente pode fazer. Remoção da parte, né, quando a gente faz o corte. E aí a gente pode utilizar o spindle secundário aqui e tal, dá para fazer umas coisas diferentes aqui. Mas essa parte de torneamento é bem simples. Na parte de furos aqui, ó, a gente vai em Drill agora. E o que a gente vai fazer? Primeiro tem que selecionar a ferramenta. E aqui, eu acho até engraçado esse nome do filtro, que é Hole Making aqui, que é fazer furos,
né? Então a gente vai em ferramentas de fazer furos. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem várias ferramentas aqui, né? Mas a primeira que a gente tem que pegar é uma broca mesmo, para a gente fazer um furo inicial para depois a gente alargar esse furo. Então eu venho aqui em Drill e tem broca para todo tipo de gosto aqui, de todo tipo de unidade, de tamanho e tudo mais. Então você vê que elas estão agrupadas aqui. Então eu tenho ferramentas em polegadas, né, que são as unidades imperiais. Eu vou colapsar isso aqui e aí eu já vou para as métricas aqui direto. E além de tudo eu consigo organizar pelo que eu quiser aqui. Eu tenho o raio da pontinha lateral da ferramenta aqui, eu tenho diâmetro, comprimento da flauta, eu tenho o comprimento geral dela e o tipo, né? Eu vou filtrar aqui por diâmetro, porque a gente quer que tenha o maior diâmetro possível, que vai ser essa daqui. Então, vou pegar essa daqui e a gente vai selecionar essa ferramenta. A senhora broca. E a gente vai fazer esse furo aqui, ó, certo? Então, aqui em geometria é legal a gente selecionar o furo, né? Então, eu vou selecionar aqui esta geometria. Agora ele já sabe, né, que é o furo que eu quero fazer. E deixa eu ver aqui, não tem mais nada para fazer. Aqui nas alturas, vamos dar uma olhada como é que tá isso aqui. Olha, ele já até desenhou o furo, como é que ele vai fazer. A ponta da broca, infelizmente, ela não é reta, né? Não é uma ferramenta de fresa, é uma broca mesmo, então vai ficar esse triângulo aqui no final. Esse cone, na verdade, né? Se a gente tivesse uma ferramenta de fresa disponível aqui, que a gente não tem, a gente poderia deixar essa ponta aqui no final do furo e depois fresar esse fundo aqui, né? No caso aqui eu acho que a gente não tem essa ferramenta, então vai sem fresar mesmo. E a gente vai fazer o que então? Vou voltar para nossa vista aqui, tirar desse modo. As alturas estão legais. Na parte do ciclo de furação aqui, sempre que você for fazer um furo, a menos que você saiba muito bem o que você está fazendo, mas normalmente quando o furo é profundo a gente não faz direto, né? A gente faz, a gente pode usar um ciclo de furação, e o ciclo de furação profundo é esse deep drilling aqui, né? Com o full retract. Então o que ele vai fazer? Ele vai introduzir a broca um pouco, tirar a broca totalmente, introduzir mais um pouco, tirar totalmente, assim por diante, até ele terminar o furo. E aí você tem as alturas aqui para você fazer a automação do ciclo, né? Então, qual que vai ser a profundidade da primeira introdução, depois a profundidade mínima que ele vai entrar e sair e tal, se você quer dar pausa ou não antes de tirar a broca, qual que é o período dessa pausa e tudo mais. Eu vou deixar com essas medidas aqui porque a gente não está ainda dimensionando o processo de usinagem, a gente só está fazendo os movimentos aqui. Então, vou dar um OK. E beleza. E aí eu consigo simular isso aqui também. E olha só, ele vai colocar um pouquinho, tirar um pouquinho, fazendo esses movimentos semi-obscenos. E vai fazer o nosso furo inicial. Agora que a gente já tem o furo inicial, eu quero alargar esse furo, certo? E agora eu vou fazer uma usinagem de um diâmetro interno aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer aqui o mesmo tipo de usinagem aqui, ó, nesse profile roughing aqui, só que em vez de outside, tá vendo aqui no modo dela, em vez de outside profiling, a gente vai fazer um inside profiling, né? Tem que escolher a ferramenta e a gente agora escolhe uma ferramenta aqui do hole making aqui, ó. A gente vai escolher essa boring bar e não tem boring bar, então a gente vai ter que escolher outra coisa. Vamos lá. Não me lembro agora que ferramenta que eu escolhi.
Spot, Rimmer, Countersink. Não, acho que eu vim aqui em Turning mesmo. E isso, Turning Boring. Aqui, ó. Inclusive ele tem uma ferramenta só para o Boring, que é essa CNMT ID Boring, que o Boring é você fazer um alargamento de furo, né? Então, um alargamento de furo para diâmetro interno. Beleza, essa é a ferramentinha aqui. Vamos escolher essa ferramenta. E a gente agora tem que escolher o furo, né? Então, na parte da geometria aqui, até não sei se ele já não escolheu. Aparentemente ele já escolheu até. Vamos girar isso aqui. Então na parte de geometria a gente não tem que fazer muita coisa. Na parte de raios a gente tem que fazer alguma coisa. Porque o nosso raio externo ele não é esse raio todo aqui, né? E o nosso raio interno também não é zero. Até o raio externo você pode deixar aqui se você quiser, porque para fora daqui não tem nenhum furo, então ele não vai fazer muita coisa. Mas o raio interno ele não é zero, que a gente já fez um raio aqui de 12 milímetros mais ou menos. Então o inner radius aqui, eu vou dar eu pego aqui, ó, a partir do stock ID, que é o diâmetro interno da peça bruta, eu vou dar um offset de 12 milímetros. Então vamos lá. Tá vendo que ele está aumentando aquele raio interno ali, ó? 10, 11, 12. Ok. Passadas também. Deixa 1.2 aqui mesmo. E vamos ver se não dá nenhum problema. Olha aqui, ó. Super legal. O que aconteceu? O caminho da ferramenta está aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela vai dar essas passadinhas aqui, só aqui dentro. Mas eu já tô vendo aqui, até no desenho da peça usinada aqui, que ela dá uma trombada lá no fundo. Porque isso aqui não era para estar desse jeito aqui. Mas vamos dar uma olhada na simulação, como que isso aqui vai se comportar. Vamos simular isso aqui. Ó, já estamos até aqui, legal. Agora eu quero fazer essa parte de dentro aqui. Ela tá trombando, que é uma beleza. Repara, eu vou fazer de novo, vou fazer um pouco mais devagar para vocês verem. Ó, aqui em cima ela já começou trombando, porque ela foi e já foi ralando em tudo. Então vamos mexer nisso. Eu vou dar Aqui tem um warning, eu já mostro para vocês o que é esse warning. Vamos. Aqui. Vamos mexer esse raio interno aqui. Vamos jogar ele para 10 milímetros, que eu acho que com 10 ele já evita aquele impacto ali. Vai devagarzinho. Agora vai liso. Mas agora bate embaixo, tá vendo? Fica muito apertadinho fazer isso daqui direto. Vamos subir para 11 milímetros. Aqui. Ok. E eu acho engraçado que tem um trombamento que ela não pega lá no final. Aqui. Tá trombando. Mesmo assim. Mas aí a gente tem que mexer nesse raio aqui para evitar esse trombamento. Quero ficar perdendo muito mais tempo com isso também. Mas olha só. Vamos mexer aqui. Olha o fundo lá como é que tá. O que aconteceu é que quando a gente chegou lá no fundo, ela bateu, né? Então para evitar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na operação de furo. E a gente vai usar um negócio que a gente já viu, que é esse daqui, ó.
Aqui, ó. Drill tip through bottom. Quer dizer, eu vou pegar a pontinha da minha broca e vou passar pelo final do furo, né? O final do furo ele estaria bem aqui, ó. Se eu uso esse drill tip through bottom, ele vai atravessar, ele vai fazer exatamente isso que estava no desenho aqui no cantinho. Então vou dar isso daqui só para ela furar um pouco mais, supondo que a nossa peça não vai ter esse problema aqui se passar um pouquinho mais para dentro aqui, que normalmente não tem esse tipo de peça. E vamos voltar para cá e vamos simular de novo. Simula daqui, filho. Aqui, vamos lá. Simula. Tira para cá e daremos o play. Aqui ela não fez o drill tip to bottom lá igual a gente tinha. Vamos ver, vamos simular de tudo aqui, que às vezes ele se perde mesmo. Isso aqui, beleza, parte externa, acabamento, furou. Olha lá o fundo como é que tá. Agora vamos fazer a parte interna. Não, ele tá pegando lá no fundo, mesmo assim. Tem como corrigir. Vamos parar isso aqui. Nessa operação aqui, ó. O que eu consigo fazer? Aqui nessa parte de geometria. Vou girar aqui, ó. Eu consigo aqui selecionar um modelo. E aí quando eu seleciono o modelo, eu consigo pegar esta geometria aqui. Vamos lá. Para mostrar para ela que é isso que eu quero como furo. Aqui. E aqui. Vamos ver se funciona isso. Não fiz isso no teste, estou fazendo agora. Não funciona. Beleza. Mas eu consegui mexer nessa altura aqui. Eu preciso só ver como é que foi. Preciso só lembrar como é que foi. Geometria aqui. Vai continuar sendo esse cara. Aqui, ó, Tool Limit, Cutting Edge. Esse Tool Limit aqui, ó, o que ele faz? Você pode escolher se você quer o Cutting Edge, então ele para de cortar antes para a ferramenta não entrar, não bater na nossa peça, ou se você quer o contato tangente, então a ferramenta ela vai passar um pouquinho do ponto para terminar de cortar da maneira como você queria. Eu vou deixar assim, mas eu acho que só isso não vai corrigir, mas eu vou deixar assim. Vamos lá. Já não corrigiu, tá vendo? Professor, Pode falar. tira um pouquinho a peça, por gentileza. Volta naquela aba lá. Essa aqui? Ah, não, é do lado. Do outro lado. Isso, essa aí. Se você mexer nesse clearance aí, não resolve nada. Boa pergunta, eu não sei, né? Eu não sei até onde ele vai, mas eu acho que não, porque as coisas aqui são todas radiais, tá vendo? Ai, caramba, fechei aqui. Nessa aba aqui a gente está mexendo em todas as medidas radiais. Se eu mexer aqui, olha lá, o que ele faz? Ele começa a abrir Ah, aqui. que ele tava retinho. Achei que ele poderia ser uma. Não.
Vou deixar do jeito que estava aqui, mas o ideal seria aqui. Só que aqui eu posso mexer nesse model back aqui, ó. Ah, eu acho que foi aqui mesmo. Eu coloquei como selection aqui. E aí a gente dá uma rodadinha na peça e coloca o fundo do furo como seleção. Aqui, ó. Eu acho que foi isso mesmo. Então, ok. E aí, ó. Agora ele vai até só o final do furo aqui. Aparentemente ele tá batendo lá igual, né? Mas vamos ver o que acontece aqui. Aqui já fez. Fez isso, já fez isso. Furou. Ele ainda tá batendo lá no final. Por algum motivo que eu desconheço. Deixa eu ver uma coisa, só você. Não salvei, caramba. Aí eu me dificulto também, né? Aí, agora sim, ó. Agora tá legal. Eu não tinha salvado o Drill Tip to Bottom lá. E aí agora a gente... Aqui em cima. E vamos lá. Olha lá, agora ele parou até de dar aquela colisão que ele tava dando antes. Agora ficou bonito. Vai ter um finalzinho do furo aqui cônico pra dentro ainda, mas meio que paciência. Mas pelo menos a gente conseguiu fazer aqui. Estamos limitados pela quantidade e pela geometria das ferramentas que a gente tem. Mas ó, aqui, usinadinho. A parte de torneamento, vocês estão vendo que ela é bem mais simples do que a parte de usinagem mesmo. Isso é normal, até a gente dá para explorar um pouco mais torneamento, mas é bem isso mesmo. Não tem mais muito o que mexer. Beleza, pessoal?